Oi, pessoal! Nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre reducibilidade. A reducibilidade ou redutibilidade é o processo de reduzir um problema computacional a outro problema computacional. A reducibilidade serve para comparar a dificuldade relativa entre problemas computacionais distintos. Quando um problema A se reduz a um outro problema B, a simplicidade ou a dificuldade de se resolver o problema B é aplicada automaticamente ao problema A. O termo mais comumente usado quando se fala em redução é a redução polinomial, que é representada em geral pelo símbolo de menor ou igual, seguido por um P subscrito. Mas, por enquanto, vamos esquecer a parte do polinomial e vamos nos concentrar primeiro em entender o que é a redução. De forma muito sucinta, quando a gente diz que um problema A se reduz a um problema B, significa dizer que o problema A é tão complexo ou tão simples de ser solucionado quanto o problema B. Se existe uma solução pronta, que a gente nem precisa conhecer, pode ser como uma caixa preta, e que resolve o problema B, então essa mesma solução pode ser usada para resolver o problema A. E aí, como é que é essa mágica? Imagine aqui a solução do problema B. Essa caixa, que seria uma caixa preta, mas aquela lilás. Então, essa caixa lilás aí, ela soluciona o problema B. Mas, na verdade, a gente está querendo solucionar o problema A. Então, a gente precisa ser capaz de identificar duas funções, que eu estou chamando aqui de F0 e F1. E se a gente conseguir identificar essas duas funções, que são as funções de redução, a gente pode usar a solução de B para resolver A. Então, primeiro, a gente encontra F0, que transforma uma instância de um problema A em uma instância de um problema B. Então, é como transformar a entrada de A na entrada de B. Quando a redução é polinomial, essa função ela ocorre em tempo polinomial. Então, nós transformamos a entrada de A para a entrada de B e essa entrada é passada para a solução de B. A saída da solução de B é uma saída no formato da saída solução de B. Então, nós precisamos de uma função F1 que transforma uma saída de B em uma saída de A, que também deve ocorrer em tempo polinomial se a redução for polinomial. Então, essa é a mágica de usar a solução de B para resolver A. Nós precisamos dessas funções de redução F0 e F1. Então, se A é polinomialmente reduzível a B e B é resolvido em tempo polinomial, então A também é resolvido em tempo polinomial. Ao contrário, se A é polinomialmente reduzível a B, mas não se conhece uma solução polinomial para B, então também não se conhece uma solução polinomial para A. Em geral, essa técnica de redução é muito mais usada para lidar com a intratabilidade, quer dizer, para mostrar que problemas são difíceis, nós reduzimos um problema a outro problema que já é conhecidamente difícil e, consequentemente, a dificuldade do problema é aplicada do problema que a gente já sabe que é difícil, é aplicada ao novo problema. É muito comum que esses problemas difíceis eles gerem uma explosão muito grande de possibilidades de busca de solução, como é o caso dos problemas que nós vimos ultimamente, como os problemas de otimização combinatória. Então, quando a gente vai reduzir um problema a outro, em geral, a gente não usa a versão original do problema complexo. Em geral, a gente usa a versão de decisão desses problemas. Um problema de decisão é um problema que tem uma saída binária, sim ou não, por exemplo. Problemas de otimização podem ser vistos como problemas de decisão e podem ser resolvidos através de um processo iterativo que usa a solução do problema de decisão correspondente. Vamos ver um exemplo? Problema da mochila, sobre o qual já conversamos muito nesse curso. Existem N itens, cada um com um peso e um valor, em uma mochila, com capacidade de carregar um peso W. O objetivo é selecionar os itens que irão resultar no maior valor sem ultrapassar a capacidade da mochila. O problema da mochila pode ser visto como o seguinte problema de decisão. Existe uma mochila de valor K? A resposta seria sim ou não.
E então podemos usar a solução desse problema de decisão para resolver o problema da mochila? Podemos, em um processo iterativo em que testamos valores de K diferentes e identificamos o maior cuja resposta ao problema de decisão seja sim. Quando vamos reduzir um problema a outro, temos então primeiro que transformar os problemas originais em suas versões de decisão, o que não é difícil. E aí, por que a gente faz isso? A gente faz isso para simplificar, porque todo problema de decisão tem o mesmo formato de saída, que vai ser sim ou não. Então a gente não precisa mais da função f1. A função de redução se torna apenas a função f0, que transforma uma instância de um problema A em uma instância de um problema B. Então, dada uma instância alfa do problema A, nós podemos usar um algoritmo de redução polinomial para transformar essa instância de A em uma instância beta do problema B. Em seguida, nós executamos o algoritmo de decisão para B na instância beta e usamos a resposta de beta como resposta para alfa. No caso em que a solução de decisão para B é resolvida em tempo polinomial, então significa que o problema A também estará sendo resolvido em tempo polinomial. Então, nesta aula, nós conversamos sobre reduzibilidade de um problema A em um problema B, que na prática significa que a solução polinomial de B pode ser usada para resolver A, ou que a intratabilidade de B, quer dizer, a dificuldade de se resolver B, ou o conhecimento que se tem de que B não é resolvido em tempo polinomial, se aplica também a A. A reduzibilidade ela é transitiva. Então, se A se reduz a B e B se reduz a C, então automaticamente A também se reduz a C. A prova da transitividade é simples e vocês podem pensar um pouco, que é o ideal, ou estudar um pouco no livro de Klemberg e Eva Tardos, que é uma boa fonte de estudos para esse assunto. Nas próximas aulas a gente vai ver alguns exemplos de reduções.